Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. O meu nome é Ângelo Rega e hoje vamos falar sobre o Business Planner. Especificamente vamos abordar a nova versão, portanto vamos explorar as novas funcionalidades que demos lugar nesta nova versão. Vamos também exemplificar algumas boas práticas de utilização desta ferramenta, assumindo que todos vocês já tiveram um primeiro contacto através da versão de demonstração que têm do vosso lado, portanto estão familiarizados com a ferramenta, julgando nós que poderá também ser útil esta sessão para obterem algum esclarecimento ou colocarem as vossas questões em tempo real, de maneira a que possamos esclarecer todas as dúvidas que tenham do vosso lado. Connosco temos o Rui Alves. O Rui Alves participa e colabora connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão, Business Planner incluído. É ele que vai fazer a apresentação do software. O Rui é consultor de empresas, é também professor universitário, bastante envolvido com esta temática. Como disse, no final da sessão poderíamos abrir aqui algum espaço de diálogo para colocarem questões. Estamos deste lado para ajudar. Sem mais demora, passaria então a palavra para o Rui e desejo-vos uma boa sessão. Ok, obrigado Ângelo, obrigado a todos os participantes. Mais um webinar da RCR e sobre a temática do Business Planner, o software que desenvolvemos e comercializamos para a área de planos de negócios e estudos de viabilidade. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã, onde vou já ter aqui alguma, iniciar já aqui com uma versão demo e com já exemplos práticos para nós começarmos aqui a trabalhar a aplicação. Portanto, um minutinho. Ok. Pronto, já estou aqui a partilhar o meu ecrã. Eu quero só aqui. Bom, então, mais uma vez bem-vindos. Portanto, o objetivo deste webinar é passar aqui pelas funcionalidades desta aplicação, do Business Planner. Como o Ângelo falou, é certo que vocês, todos os participantes, já tiveram acesso a uma versão de demonstração e já puderam analisá-la, mas o objetivo aqui é percorrer um bocadinho mais aqui os pontos de maior interesse da aplicação, perceber como é que são as boas práticas de trabalhar com a aplicação para desenvolver, neste caso, projetos de investimento ou estudos de viabilidade ou planos de negócio de uma forma mais ágil, e entender aqui um pouco qual é que é o objetivo desta aplicação e como é que ele pode ser transposto, como é que pode ser utilizado como ferramenta para os vossos trabalhos. Portanto, eu estou aqui a trabalhar com uma versão, com a versão de demonstração, só porque ela já tem alguns dados carregados. O Business Planner ele é uma aplicação muito simples de trabalhar, ele funciona ele é multi-projeto, ou seja, eu posso trabalhar nos projetos que eu quiser, não há nenhum limite de projetos nem de empresas. A barra de ferramentas, quando ele arranca a barra de ferramentas cá em cima, no topo, indica algumas das funcionalidades que são as funcionalidades comuns da aplicação, nomeadamente em criar um novo projeto, abrir um novo projeto, etc. Existe aqui dois pontos que eu posso já referir, que são o criar cópia e o transferir, que são, de algum modo, duas opções que podem funcionar de um modo, no caso de transferir, como um modo mais colaborativo, onde é possível exportar ou importar projetos de colegas que tenham a aplicação também, que possam estar a trabalhar com ela no mesmo projeto, ou seja, distribuir esse projeto para outros utilizadores do Business Planner. De referir que esta opção, por exemplo, de exportar um projeto de investimento para que um cliente nosso, se não for esse o caso, se nós formos consultores, não vai funcionar a não ser que o cliente tenha o Business Planner instalado, mas depois há aqui todo um conceito de exportar relatórios e de gerar relatórios, que eu já vou falar um pouco mais à frente, e que é possível depois enviar toda essa informação para os promotores desse projeto. A opção de criar cópia permite aqui criar uma série de cópias em função daquilo que são as simulações que queremos fazer na aplicação, ou seja, criar um projeto base e depois a partir dali gerar várias cópias para que elas possam ser alteradas em termos de pressupostos
e perceber de que forma é que esses cenários, comparativamente uns com os outros, eles podem ou influenciar positivamente ou negativamente o projeto. E depois a parte das definições e a parte do geral, ou seja, nas definições é possível definir aqui uma série de conceitos acho que está aqui a bloquear o meu... ok, já está. A internet está um bocadinho lenta, mas aqui as definições permitem-nos alterar as variáveis do projeto, o número de anos do projeto, os mercados, etc., as listas de referências. Eu já vou dizer o que é que são estas listas de referências. Mas na sua essência, quando nós pedimos para criar um projeto, ele vai-nos pedir o nome do projeto, que nós vamos dar ao projeto, o primeiro ano da projeção e o número de anos da projeção e o local onde ele vai ser guardado. Aqui a questão do local é indiferente, ou seja, ele por defeito, para definição, ele tem um local específico, é My Documents, onde os projetos são guardados, mas o utilizador pode guardar os projetos em qualquer área, em qualquer pasta, e a aplicação, para além de ter um fecheiro que corresponde ao configurador do projeto, existem depois outros fecheiros, nomeadamente uma pasta com o mesmo nome do projeto, onde tem um conjunto de fecheiros que são necessários para o projeto que nós estamos a trabalhar. Portanto, sem mais demoras, eu passo aqui a exemplificar que tipo de trabalho é que é possível fazer com o Business Planner. Com o Business Planner é possível trabalhar três áreas distintas dentro de um projeto. Um plano financeiro, o chamado estudo de viabilidade económica ou financeira, um plano de negócios e um plano estratégico. Ou porque todas estas opções são alternativas, ou seja, eu se quiser só desenvolver um estudo de viabilidade, basta-me trabalhar simplesmente com o plano financeiro. Se eu quiser desenvolver um plano de negócios ou um plano estratégico, eu depois tenho aqui opções que posso usar para esse tipo de trabalho. No plano financeiro e no plano, ou seja, tanto no plano financeiro como no plano de negócios, existe aqui muita informação que ela é partilhada. O plano estratégico também, mas será mais o plano estratégico que o plano de negócios, e o plano financeiro e o plano de negócios, eles estão muito interligados. Significa que se eu quiser fazer um trabalho completo de estudo de viabilidade, plano de negócios e plano estratégico, eu posso utilizar um único fecheiro, um único projeto dentro do Business Planner. Todos os menus que nós colocamos dentro da estrutura de um projeto, elas estão enquadradas dentro de uma filosofia de boas práticas ou de enquadramento, digamos, teórico ou académico, se podemos assim chamar, que é um plano financeiro ou um plano de negócios. Nós temos esta aplicação, para além da comercialização que a RCR faz, esta é uma aplicação que é utilizada como ferramenta em algumas instituições de ensino, nomeadamente nós temos a parceria que nós temos mais alargada a nível académico é com o Instituto Politécnico de Setúbal, onde ele é usado não só na escola, na Business School, né, na Escola Superior de Ciências Empresariais, nos laboratórios de contabilidade para os alunos finalistas, mas também numa unidade, que é uma unidade independente dentro do IPSC, do Instituto Politécnico de Setúbal, que é uma incubadora de startups, que é a IPS Startup, ou seja, todas as incubadas utilizam esta aplicação para desenvolver os seus projetos, os seus planos de negócios, etc. Portanto, e com isso nós temos muito feedback por parte da academia. Portanto, é uma aplicação que, para além dela ser extremamente profissional e aquilo que é usada maioritariamente por empresas e por profissionais na área da consultoria, ela também tem aqui esta vertente também académica e daí, digamos, todos os menus que nós colocamos e todo este enquadramento, digamos assim, que resulta nestes menus, ele tem todo esse sentido das boas práticas que é desenvolver um plano de negócios. Portanto, no caso do Business Planner, do plano financeiro, nós chamamos de plano financeiro, mas é um plano de estudo de viabilidade económica ou financeira. O estudo, nós podemos desenvolver projetos até 20 anos de projeção, ou seja, já estamos a falar em futurologia, mas é possível, nós incluímos nesta versão 2.0, largámos de 10 para 20 anos a possibilidade de desenvolver um estudo de viabilidade, isto porque muitos dos nossos clientes que trabalhavam em projetos com alguma dimensão nos foram fazendo essa sugestão, nós implementámos. Neste caso, neste exemplo que eu tenho aqui, é um projeto para 5 anos, portanto,
Eu posso alterar o horizonte temporal do projeto em qualquer altura. Todos nós sabemos que quando estamos a trabalhar num projeto de investimento e estamos a olhar para os indicadores de viabilidade, os indicadores finais de viabilidade, e quando nós passamos a avaliar, a analisar e a avaliar a viabilidade desse projeto, muitas vezes a questão do payback, por exemplo, do prazo de recuperação, etc., ele pode não ser positivo, não é? Pode nem 5 anos não ser viável, mas se nós alterarmos 1 ou 2 anos de investimento, se alongarmos um pouco mais o retorno desse investimento, o projeto torna-se viável. Depois isto depende muito da análise que cada investidor faz, que cada avaliador de projeto faz, portanto, mas a própria ferramenta permite fazer esse tipo de análise. Depois existe aqui, isto ainda dentro de funcionalidades que são possíveis de utilizar dentro do programa, qualquer um destes mapas é exportável para Excel, ou seja, este botão que aparece aqui significa que eu posso exportar este mapa, por exemplo, para Excel ou imprimir o mapa. Nós podemos imprimir dentro da aplicação mapas de forma individual, como também de forma global, e aqui são os relatórios, mas que eu já vou deixar um pouco mais para o final. Mas em termos de exportação do mapa para Excel, é possível em todos os mapas do programa. Ou seja, isto dá-nos como utilizadores uma margem de manobra muito grande, porque podemos criar, para além daquilo que é a estrutura do próprio Business Planner, alguns mapas ou acrescentar a outros mapas que já existem no Excel e fazer algum tipo de análise um pouquinho mais completas e mais complexas ou até mais personalizadas em função daquilo que é o setor que nós estamos a trabalhar. Mas os pressupostos base da aplicação são estes, portanto, estão aqui algumas taxas que o programa trabalha de base, mas em termos de pressupostos, o software assenta em 3 áreas. Aquilo que nós costumamos identificar como os 3 vértices de quando estamos a elaborar um projeto de investimento. A área de investimento e, por isso, a área da definição e da configuração que é o investimento, ela está assente aqui no menu 2, onde é possível nós fazermos a definição de investimentos em ativos tangíveis e intangíveis, ou seja, o software permite esquematizar em cada uma destas áreas os tipos de investimentos que nós queremos fazer. Estas linhas que estão aqui já estão pré-preenchidas. Estes mapas, sempre que são encontrados estes botões nos mapas, significa que eu posso acrescentar linhas e adicionar conteúdo a esses mapas. Neste caso aqui, adicionar mais equipamento básico, seria essa a ideia. O ano zero que nós estamos aqui a verificar, a ver, ele segue a metodologia dos cash flows descontados. Ou seja, nós utilizamos para a análise dos estudos de viabilidade, para o cálculo da TIR, do VAL e do prazo de recuperação, usamos os cash flows descontados ou os discounted cash flows, a metodologia de discounted cash flows, e para isso nós utilizamos o ano zero. Ou seja, nós aqui, a ideia do ano zero é de facto, pertence ao primeiro ano, equivale ao primeiro ano do investimento, só que é o início do investimento, corresponde ao início do investimento. Nesta metodologia, que é uma metodologia muito ensinada nas escolas e que é utilizada também por muitos analistas, ela permite criar, ou seja, indicar que o investimento, sendo no primeiro ano, neste caso em 2020, ele é feito no arranque, é feito no início desse ano. Então, sendo no arranque desse ano, é criado este ano virtual, que é o ano zero, não é? E onde essa informação, esses dados são colocados, se estivermos a falar em investimento, claro, no investimento inicial, em investimento de arranque. Nada impede que eu, a meio do projeto, possa ter mais investimento, não é? Depende depois do tipo de projeto com que eu estou a trabalhar. Mas o software tem esta característica. E então a primeira fase que nós aconselhamos a trabalhar é de facto são estes primeiros menus, onde é possível eu colocar e esquematizar o tipo de investimento. E posso colocá-lo não em formato global, mas posso detalhá-lo ao nível de indicar que tipo, como eu tenho aqui este exemplo do veículo ligeiro, carrinha de caixa fechada, etc., eu posso indicar e também em termos de investimento e agrupá-lo até por estas categorias. É possível depois também definir aqui os IVAs de cada um dos investimentos, caso seja necessário, ou seja,
o software, não só aqui nos investimentos, como também na área de exploração, que eu já vou mostrar daqui a pouco, também é possível de definir e de configurar o IVA para cada um dos itens. Tendo em conta o que é a configuração do investimento, nós passamos depois para a parte das depreciações. As depreciações, como sabem, é um elemento muito importante na área dos cash flows e do cálculo dos cash flows descontados, da análise de cash flows. Portanto, é possível a cada um dos investimentos que nós colocarmos definir uma taxa específica de amortização, ou seja, isto dá-nos uma vantagem muito grande. Em vez de estarmos a fazer uma taxa média, por exemplo, para todos os equipamentos básicos, se nós tivermos equipamentos básicos com taxas de amortização diferentes, nós podemos aplicar no programa essas taxas diferentes, ou seja, para cada um destes itens nós colocarmos uma taxa específica. Neste exemplo que eu tenho, as taxas estão todas a 20%, mas eu podia chegar aqui e dizer que esta taxa, neste item de investimento específico, a taxa seria 30% e não de 20%. E automaticamente o programa faz os cálculos e assimila os cálculos dentro da estrutura. Tendo desenvolvido depois aqui todos os pressupostos de investimento e depreciações, passamos ao segundo vértice, que são a exploração. E na exploração nós temos a exploração dividida em gastos e rendimentos. Na questão dos rendimentos, ou nos rendimentos de exploração, temos a divisão entre produtos, serviços e mercadorias. O utilizador coloca e preenche aquilo, se for uma empresa só de serviços, só vai preencher os mapas de serviços. Se for uma empresa de produção que tem produtos, só vai preencher os produtos, ou pode preencher fazer um mix aqui de preenchimento de dados em função daquilo que é a atividade de negócio da empresa. Nós, nesta nova versão, incluímos a possibilidade de diferenciar 3 tipos de mercados, ou seja, eu por exemplo, nos serviços eu posso diferenciar três tipos de mercados. Eu vou aqui às mercadorias, que tem um exemplo mais prático, onde eu tenho um mercado 1 é identificado como um mercado nacional, o mercado 2 é identificado como um mercado comunitário, e aqui tenho um item, mas mais uma vez eu posso acrescentar aqui mais se eu quiser. E o terceiro mercado, o mercado extracomunitário, que eu defini como extracomunitário. Defini porquê? Porque eu, através das definições, eu posso alterar a definição ou a nomenclatura destes mercados. No final, e nos resultados globais, o programa vai englobar todos estes valores e colocá-los como valor global na área da exploração para o cálculo. Mas em termos de relatório final, pode ser interessante nós apresentarmos um relatório dividido por mercados. Então, nós colocamos esta nova funcionalidade nesta nova versão 2.0. E aqui neste resumo de exploração, por exemplo, nós conseguimos ver, além do gráfico, nós conseguimos analisar que há aqui um agrupamento de produtos, por exemplo, em termos de mercados, ou mercadorias em termos de mercados também. Para além daqui dos rendimentos e da configuração dos rendimentos, temos também depois aqui o IVA, como eu estava a falar ainda há pouco. Torna-se possível eu atribuir IVAs diferentes ou taxas de IVA diferentes a cada um dos itens. Isto pode parecer, se nós trabalhamos só com a mesma taxa, podíamos dizer assim, ok, mas porque é que eu não coloco só uma taxa e a taxa é igual para todas as mercadorias? Mas se nós tivermos produtos ou mercadorias que trabalhem com taxas de IVA diferente, ou se estivermos a trabalhar, por exemplo, no cenário continente versus as ilhas, Açores e Madeira, poderá haver a necessidade de nós colocarmos IVAs diferenciados. Então o programa permite fazer isso, ou seja, eu através destas áreas, eu posso definir um IVA, uma taxa de IVA diferente para cada um destes itens, e basta só chegar aqui e dizer que em vez de ser 23 são 22 e ele aplicar para todos os anos seguintes, ok? Portanto, isto para o cálculo dos cash flows é importante também, porque tudo isto vai afetar o orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro, mas basicamente o orçamento de tesouraria, e são duas peças importantes para a análise do cash flows do programa. Depois, dentro ainda da parte de exploração, temos os gastos de exploração, e aqui temos os FSEs, temos os gastos com pessoal. No caso dos gastos com pessoal, é possível também criar um mapa detalhado das remunerações e das várias categorias ou
digamos, funções que nós vamos atribuir a determinados recursos humanos. Mais uma vez, com estes botões aqui é possível acrescentar mais. Este é um exemplo já preenchido, mas que eu posso alterar facilmente. Neste caso aqui é uma versão demo, só posso adicionar, mas podia adicionar aqui outras categorias ou alterar aquelas categorias caso fosse um projeto que já tivesse iniciado de raiz. A partir do momento em que eu tenho estas duas componentes, que é o investimento e a exploração, eu tenho depois a área, antes de chegar à área de financiamento, já me é possível começar aqui a verificar e a analisar aqui alguns mapas, nomeadamente os créditos concedidos a clientes e a fornecedores, o cálculo do IVA, as categorias, as rubricas do Estado, etc. E que já me consegue começar aqui a ter alguma visão das entradas e saídas de dinheiro, ok? Dos in and outs de cash, ou seja, do que é o cash flow. Como terceira componente, ou seja, a partir do momento que eu tenho definido o investimento, tenho definido a exploração, gastos e rendimentos, então tenho depois uma terceira fase, que é a do financiamento. No caso do financiamento, o programa ele calcula automaticamente as necessidades de financiamento do projeto. Ele vai englobar não só aquilo que é o investimento que a empresa colocou, como também as necessidades de fundo de maneio que a empresa necessita para o arranque. Ele aqui é colocado, como disse, no ano zero, porque de facto, se o primeiro ano é 2020, mas o ano 2020 cada coluna destas representa um exercício já completo, então o financiamento inicial é feito no arranque de 2020, não é? E então é feito no arranque do projeto, seja no primeiro mês, seja em novembro, seja em outubro, mas é antes do ano fechar. Então ele é colocado e é configurado para o ano zero, que, como disse, não é um ano, é um ano virtual, quer dizer, não corresponde ao arranque, ao início do ano do projeto e que equivale ao ano 2020. Como ferramenta de cálculo de financiamentos, nós temos dentro da aplicação um motor de cálculo financeiro que permite calcular não só financiamentos já existentes, como financiamentos históricos. Ou seja, se eu estiver a desenvolver um projeto de investimento onde a empresa já tem histórico, já está criada há alguns anos, e se existirem financiamentos que estão a decorrer e que vão ser transpostos para os anos seguintes do projeto, os anos previsionais, então eu posso englobá-los também e posso criar aqui um plano de financiamento para a continuidade desses projetos. E, como eu estava a dizer, esta ferramenta de cálculo financeiro, ela permite criar e desenvolver todo um plano de pagamentos, mais do que um, ou seja, ela está destinada até ter 10, pelo menos desenvolver ter 10 planos de empréstimos, e com todos os pressupostos que são necessários para um plano de pagamentos ou um plano de empréstimos. Isto é importante porque, primeiro, eu muitas vezes, os meus financiamentos que eu necessito para o meu projeto, eles têm várias origens. Perdão. O banco muitas vezes empresta-nos, se for para material produtivo, empresta-nos a uma taxa com umas determinadas condições. Se for para viaturas, por exemplo, empresta-nos a outras condições. Então, muitas vezes é necessário. Nós temos um valor global de investimento, mas que o financiamento ele é repartido por vários montantes e com pressupostos diferentes. Neste caso, eu tenho aqui um plano, mas posso chegar aqui e adicionar outro plano. E isto é tão simples como eu indicar aqui qual é que é o volume do empréstimo, a taxa. Eu posso colocar taxa zero. Se for esse o caso, o programa assume esta funcionalidade de cálculo de taxa zero. Eu aqui vou pôr uma taxa de 5%. Vou dizer que isto tem 180 meses, é um período mensal, a ser começado em novembro, por exemplo, ou em setembro, aquilo que eu quiser. O tipo de sistema de amortizações, se é prestações constantes, amortizações constantes, etc. E aqui a parte da negociação do financiamento, se são períodos com carência ou com deferimento, sem deferimento, se tem algum período de carência, ou se tem períodos de carência, ou se tem períodos de diferimento. Ou seja, eles têm uma interpretação diferente em função daquilo que é o cálculo financeiro. E depois, quando carregar no botão calcular plano de pagamentos, aqui sem plano de carência, perdão, o software calcula e faz o plano todo de pagamentos. Okay? Tudo isto, apesar de ser mensal, ele está a ser incluído
anualmente dentro dos mapas. Ou seja, aqui neste mapa final, que é o mapa de resumo, eu aqui obtenho a minha configuração de dívida ao longo dos vários anos que eu tenho neste financiamento. Apesar deste financiamento só acabar em 2035, o projeto vai ser, o software, o Business Planner vai englobar isto dentro dos mapas deste projeto até, neste caso, até 2024. Portanto, mas, no entanto, todo este pressuposto de que este plano de financiamento continua para outros anos, nós fazemos esse cálculo na íntegra e o software utiliza tudo que são metodologias de cálculo financeiro conhecidas, dá-nos aqui alguma vantagem de também estarmos a aproximar-nos muito daquilo que são os cálculos que o banco faz também, não é? Existe também aqui a possibilidade, eu vou aqui apagar, este não interessa, existe aqui a possibilidade também de, para além de eu criar aqui dentro do próprio projeto, que o que eu fiz agora, os 100 mil euros que eu adicionei, eles já estavam a influenciar os projetos a jusante, mas eu posso utilizar este simulador. Cá em cima existe um botão que se chama simulador, em que eu posso, de uma forma independente de qualquer projeto, simular determinados financiamentos. Qual é a vantagem disto? A vantagem é que, uma das vantagens é que eu não tenho que estar a colocar, se eu quiser fazer uma simulação de financiamento, eu não tenho que estar a influenciar os valores, os cálculos do projeto com que eu estou a trabalhar. E aqui é feito de uma forma independente. Outra das vantagens é que, se eu estiver a negociar com o banco um determinado financiamento, eu posso aqui criar uma simulação e posso trabalhar esta simulação e posso usar esta simulação como ferramenta de negociação ou como algo para eu comparar com aquilo de facto que o banco está a oferecer. Por exemplo, se eu criar aqui um projeto e exatamente igual àquele, eu posso criar aqui de uma forma de 150 mil euros, a taxa zero, eu vou colocar aqui taxa zero, 2 anos, a taxa de juros anual está a 0%, deseja continuar assim mesmo, ok, eu vou dizer que quero continuar. Se eu posso guardar esta simulação, ok, e posso guardar aqui num sítio qualquer, posso imprimir esta simulação como eu posso exportar para o Excel. Se eu quiser exportar isto para o Excel e se eu quiser, por exemplo, usar isto num relatório que eu vou escrever para o banco ou num documento mais formal, eu posso usar este tipo de função e exportar isto para o Excel. Depois, usando este simulador, eu até posso integrar esta simulação dentro do meu projeto. Se nós viermos aqui ao mesmo menu financiamento do projeto 7.31, ao carregar aqui no importar simulação e selecionar a simulação que eu estive a trabalhar, ele automaticamente integra a simulação dentro deste projeto. Ou seja, ao fazer isto, eu já estou a influenciar os dados, os valores a jusante do próprio estudo de viabilidade. Tendo estes 3 pressupostos de investimento, exploração e financiamento colocados, eu posso voltar a eles mais tarde, eu posso estar a fazer isto, não preciso ter os dados já completos para colocar e para inserir diretamente na aplicação, eu posso ir preenchendo os dados de forma alternada. No entanto, eles só começam a fazer algum sentido, nomeadamente a nível não só da demonstração, como também do orçamento financeiro, o orçamento de tesouraria, mas principalmente aqui dos cash flows e da análise dos cash flows, quando estes dados começam a fazer sentido uns com os outros. Ou seja, o investimento, o financiamento e a exploração, os dados e a sua relação com ela tem que ser ponderada. Ou seja, não faz sentido nenhum estar a pôr investimento sem pôr exploração e depois estar a criar um plano de empréstimos e depois ir analisar os cash flows quando eu não tenho o meu plano de exploração devidamente concluído. Portanto, os dados seriam completamente deturpados. Mas depois de termos estes dados completos, todos os outros mapas que vêm a seguir são mapas de análise. Ou seja, o cash flow previsional, onde eu consigo ver aqui o cálculo, como é que o software calcula o cash flow líquido. Depois a análise do cash flows, nós utilizamos a taxa de atualização, que é utilizada em função do método da UACC, da ponderação dos capitais próprios e os capitais alheios, e o software depois calcula automaticamente aqui o VAL, a TIR, o prazo de recuperação e o retorno do investimento. Nestes menus do dashboard de decisão e da análise de sensibilidade, nós aqui criamos já um formato uma forma de fazer simulação sobre os dados que já foram calculados.
este gráfico exemplifica bem e permite-nos analisar de uma forma mais gráfica e visual a comparação, sim, a comparação, podemos dizer assim, ou a relação entre a TIR, atualizando os cash flows, com essa taxa, o VAL é igual a zero, portanto é como se fosse o break-even do nosso projeto, e a TIR, a taxa de 10% de atualização, que corresponde ao VAL do nosso projeto. Portanto, aqui conseguimos olhar para ela, apesar disto nos dar um olhar, dar-nos uma análise de que o projeto é viável e com este indicador positivo, mas em função daquilo que é o setor e o tipo de projeto que nós estamos a avaliar, poderá significar o maior ou menor risco que existe neste projeto. Para além disto, estes indicadores, este pequeno dashboard dá-nos aqui a verde, a amarelo ou a vermelho, se o indicador é bom ou mau, ou se está no bom caminho ou se está no mau caminho. E é possível fazer aqui algumas simulações. Por exemplo, estas caixas de cá em cima de valores, é possível, eu sem mexer nada a montante no projeto, e se eu disser assim, ok, nós vamos aumentar os custos, se os gastos num cenário pessimista aumentarem 5%, o que é que isto reflete no projeto? Okay? Neste caso aqui, a TIR e o VAL automaticamente passariam a negativo, o que causaria aqui um problema na viabilidade do projeto. Se eu colocar 3%, o que é que vai acontecer? Portanto, eu posso alterar aqui vários pressupostos e em combinação, imaginem se eu tivesse um aumento do investimento, se fosse necessário um aumento do investimento de 10%, o que é que irá acontecer? Ou seja, 10% de investimento neste caso não iria afetar muito a rentabilidade deste projeto, e com isto eu sem mexer em nenhum dados, a montante, eu estou só a alterar percentagens e estou aqui a analisar a viabilidade no formato de simulação. Isto pode ser interessante, criar-se vários cenários para nós apresentarmos, se estivermos a trabalhar com clientes e se formos uma empresa de consultoria, apresentarmos aos nossos clientes, ou se for a nossa própria empresa, se estivermos a trabalhar no nosso próprio projeto, nós aqui verificarmos que tipo de cenário pessimista ou otimista nós poderíamos contar em função daquilo que é o nosso projeto principal. Então temos aqui alguns cenários de comparação. Depois aqui no ponto 15 temos a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade faz a mesma coisa que o dashboard de decisão, mas permite ter aqui um grau mais de especificidade maior, ou seja, eu posso ir aqui aos gastos, mas posso vir aos gastos com pessoal, ou aos gastos, aos fornecimentos e serviços externos, ou aos custos com as matérias-primas e as matérias consumidas. Portanto, em vez de ter os gastos de forma global, posso ir a cada um dos gastos. E relativamente aqui ao projeto de investimento, não há assim muito mais a dizer, portanto, depois aqui existe aqui uma opção de indicador-chave e de cash, onde é possível, de uma forma mais resumida, eu obter informação daquilo que são os cálculos que o programa efetuou. Se eu trabalhar com dados históricos, é este menu, o 17, onde eu vou colocar os meus balanços e demonstrações de resultados dos últimos 2 anos, 3 anos ou 1 ano, vai até 3 anos históricos, portanto depois não há assim muito maior relevância para analisar. E é esta a componente, digamos, do plano financeiro, do estudo de viabilidade do Business Planner. Investimento, financiamento e exploração, e depois no final analisar os dados todos que são colocados em função dos anos que foram parametrizados. No caso do plano de negócio e o plano estratégico, aqui até vou abordar muito os dois, porque eles têm alguns mapas semelhantes. No entanto, algumas metodologias de trabalho semelhantes. No entanto, o plano estratégico pode ser utilizado de forma independente por uma empresa que já existe, ou para desenvolver um plano de estratégia para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos da empresa, ou então utilizarmos o plano de negócios, que é aquilo que é o mais abrangente, que pode acompanhar o nosso estudo de viabilidade. No caso do Business Planner, segue também a mesma lógica, ou seja, todos os menus que estão lá, eles seguem um enquadramento teórico daquilo que é o desenvolvimento de um plano de negócios, com todos os tópicos que devem ser abordados quando nós trabalhamos um plano de negócios, desde a apresentação da empresa, os produtos, a descrição dos produtos, a organização e gestão, os recursos humanos, etc. De referir, pronto, esta é uma área que eventualmente todos bem conhecem. Existem outros formatos de planos de negócios, este é o nosso, este é aquele que nós disponibilizamos, no entanto o utilizador só preenche aquele
aqueles dados e aquelas áreas que fazem sentido para o tipo de empresa que estão a trabalhar. Aqui só de referir que é possível trabalhar aqui de formas diferentes e diferenciadas aqui em determinadas áreas. O programa tem, para estes menus que estão aqui, que tem este botão, esta imagem, que é um TXT, o software, estes mapas correspondem a texto puro, ou seja, zonas onde é possível eu colocar e definir o meu texto. Eu vou aqui para um que já tenho preenchido, que é a localização das instalações, o 2.9, onde este texto foi colocado pelo utilizador, e o software tem um editor de texto com algumas funcionalidades muito semelhantes àquilo que nós conseguimos encontrar no Word, por exemplo, da Microsoft. Não é o Microsoft Word, mas tem aqui algumas funcionalidades. É possível formatar as letras, formatar o tamanho das letras, italic, bold, etc. Fazer alinhamento do próprio texto, onde eu consigo, e é possível eu fazer as descrições e colocar o texto a que eu estou a associar a este capítulo. Com a vantagem de que todo o texto que eu estou aqui a colocar, ele está a ser armazenado dentro de uma base de dados do próprio projeto, ok? Para depois poder ser reutilizado em relatórios, etc. Neste caso, eu posso utilizar também aqui a opção de inserir imagens, portanto, o software também permite fazer isto. E é possível também associar um mapa que vem do plano financeiro ao texto. Isto é alguma vantagem se não é neste caso aqui deste capítulo, 2.9, localização das instalações, mas imaginem que eu estaria a falar aqui, por exemplo, no mapa de recursos humanos, onde eu fazia aqui a qualificação dos recursos humanos. E na questão da qualificação dos recursos humanos, eu podia querer associar aqui um mapa qualquer relativamente aos gastos com pessoal de resumo. E ao fazer isso, o software iria imprimir, quando imprimisse o relatório relativamente a este texto, ele iria imprimir o texto também, e iria imprimir também o mapa relacionado com os gastos com o pessoal. Este texto está vazio, mas se eu colocar aqui texto e se colocar aqui letras, ele passa a estar incluído dentro da estrutura dos menus e dos textos do Business Planner. Depois existem outras áreas que nós chamamos as áreas de referências, as listas de referências. Neste caso eu venho aqui para os objetivos estratégicos, e nos objetivos estratégicos nós já não temos texto. Todos os menus que têm este símbolo estão associados a esse tipo de descrição. Por exemplo, aqui a análise SWOT também, que tem o mesmo, digamos, tem a componente e a estrutura, o design daquilo que é uma análise SWOT, também trabalha com as listas, nós chamamos as listas de referências. E o que é que são as listas de referências? Por exemplo, aqui nos objetivos estratégicos, em vez de eu estar a colocar texto e estar a elaborar um texto muito complexo, eu posso utilizar alguns textos que o programa já adianta. Ou seja, como objetivo estratégico, o programa já tem carregado uma série de configurações e uma série de itens que permitem ser mais rápido a colocar e a definir aqui o texto para este tópico. Por exemplo, um dos objetivos estratégicos que a empresa podia ter era o aumentar a receita, aumentar a rendibilidade operacional, por exemplo. E depois, na descrição, sim, eu iria colocar um pequeno texto a explicar como é que nós estávamos a pensar de realizar isto. Estas listas de referências, que também, como eu disse, existem dentro daqui de mapas como a análise SWOT, ok? Dentro da análise SWOT, por exemplo, nos pontos fortes, eu já tenho aqui algo pré-preenchido, mas podia chegar aqui a acrescentar outro ponto forte, ou seja, e nos pontos fortes o programa já adianta algumas possibilidades que nós podemos colocar como pontos fortes. Uma, por exemplo, poderá ser equipa comercial forte, ok? E equipa comercial forte, se eu achar que de facto estas listas de referências não completam, e digo-vos que elas estão extremamente completas porque nós colocamos aqui muitas das possibilidades que são utilizadas ao longo dos anos pelos nossos utilizadores, temos tido muito esse feedback, e nomeadamente com as startups com que nós trabalhamos, nós temos alimentado estas listas com muito do feedback que nós temos obtido desses nossos clientes e utilizadores, mas o software já tem estas listas pré-carregadas, no entanto, o utilizador, se quiser, pode acrescentar mais. E no menu definições é possível eu selecionar todas as áreas onde tem listas de referências, por exemplo, fatores críticos de sucesso, e nos fatores críticos de sucesso,
todos os itens que aparecem aqui estão enquadrados com esta lista, ok? E eu posso aqui adicionar aqui texto e acrescentar à lista de referências. E com isto eu estou a compor, para além das referências que já existem, que o software me permite e que me adiciona, eu já estou a acrescentar mais dados e mais possibilidades de configuração. Para além da análise SWOT, por exemplo, no plano estratégico, a análise PEST também é possível, segue o mesmo princípio da análise SWOT, ou seja, onde eu tenho aqui os fatores político-legais, políticos económicos, fatores sociais, etc. O modelo das 5 forças de Porter, que é outro modelo que nós utilizamos também e pode ser interessante se nós estivermos a analisar o setor ou digamos, a atratividade da indústria ou do setor que nós estamos a trabalhar, segue o mesmo princípio, ou seja, aqui em novas entradas existe uma lista de referências já feitas, onde eu posso dizer que um dos problemas das novas entradas é a economia de escala são baixas, por exemplo, e definido. Nós temos aqui o grau de importância, porque é possível atribuir dentro do Business Planner algum grau de importância a cada um destes itens, 5 se é muito importante, 1 é pouco importante dentro deste modelo. E no fim disto tudo nós temos, de referir aqui também uma opção muito interessante, que é os anexos, que se existe dentro do plano de negócios. É uma espécie de um pseudo gestor documental, ou seja, onde toda a documentação que eu quero inserir e que eu quero agrupar dentro do meu projeto, eu posso adicioná-la e posso anexá-la ao projeto, ou seja, toda esta informação fica aqui disponível para depois ser consultada, e estamos a falar como documentos que vêm do banco, certidões, contabilidade, legislação, etc. Tudo o que são tipos de documentos que muitas vezes são anexados e vão em anexo ao projeto final. E o software, se eu adicionar e se eu anexar aqui estes documentos, eles depois ficam disponíveis para eu conseguir consultar e fazer pesquisas e filtragens a esses assuntos. Mas depois, no final, aquilo que eu tenho é, depois de ter isto preenchido, tenho a questão dos relatórios. E nos relatórios é possível chegar aqui a este menu e ter 3 áreas. A área do plano financeiro, e a área do plano financeiro eu posso escolher, aliás, esta opção está disponível em todos, ok? Eu posso escolher os menus todos ou só escolher alguns menus que eu quero importar. Portanto, eu posso vir aqui e só querer a parte dos investimentos e não querer muito mais. E posso gerar um relatório. O relatório vai ser gerado e eu posso depois imprimir esse relatório ou gerar um PDF desse relatório. Neste caso aqui tenho 4. Decidi fazer os pressupostos e os mapas de investimentos e, como veem, o gráfico também acompanha. Portanto, isto é completamente personalizável. Portanto, eu posso escolher o tipo de mapas a imprimir. No caso do plano de negócio e o plano estratégico, para além da escolha e da exportação e da geração do relatório, não é? Eu aqui vou selecionar aqui a localização das instalações. Para além disto, eu posso imprimir ou posso exportar até para o Word. Portanto, posso querer pré-visualizar ou então posso dizer que vou exportar para o Word. E ao exportar para o Word, eu posso exportar para aqui para um fecheiro do Word todo o meu plano de negócios e trabalhá-lo a partir daí. Qual é a vantagem que tem esta exportação? Permite-nos que, para além de seguir esta estrutura lógica que nós temos no Business Planner, se nós tivermos uma outra estrutura mais personalizada de um modelo de plano de negócios, nós podemos exportar todo o conteúdo que nós trabalhamos na base de dados do Business Planner para dentro de um fecheiro Word e depois trabalhá-lo e personalizá-lo em função daquilo que são as configurações que nós temos noutro template, por exemplo, ou noutro modelo de plano de negócios. E aqui, como veem, ele passou automaticamente para o Microsoft Word e eu consigo trabalhar isto. Consigo inserir uma capa, consigo mudar aqui o modelo, consigo personalizar, consigo pôr digamos, uma marca d'água, consigo colocar logotipos. Posso personalizar isto da maneira que quiser, mas antes estive a trabalhar dentro do Business Planner, não é? Todo o conteúdo com um determinado enquadramento e depois posso exportá-lo. Imagina se eu quiser enviar isto para um cliente meu, eu posso enviar toda esta informação para o meu cliente utilizando o Microsoft Word. E basicamente é isto que é a aplicação, ou seja, o conceito é ter determinados menus e um determinado enquadramento que cada projeto tem,
seguindo estas lógicas de trabalhar, uma facilidade e uma agilidade grande que é transmitida ao utilizador para poder criar rapidamente e para colocar rapidamente um projeto de investimento e concluir e finalizar um projeto de investimento. O plano de negócios, que muitas vezes aquilo que é, por exemplo, nós estamos habituadíssimos, e eu particularmente, a trabalhar com estas startups, e às vezes a questão de começarmos um plano de negócios e que enquadramento é que vamos colocar, que menus é que vamos trabalhar, que áreas é que vamos trabalhar, o software aqui já dispõe desse enquadramento, ou seja, facilita imenso o trabalho. E depois com a ideia de que nós podemos, o próprio software já nos adianta e já nos faz algumas sugestões de textos que nós podemos colocar em determinadas áreas, já nos ajuda imenso a agilizar aqui todo este processo de desenvolvimento de um projeto de investimento. Portanto, não é só a parte financeira, mas toda a parte de componente de plano de negócios, de planos estratégicos também está incluída e torna isto, o Business Planner, como uma ferramenta muito, muito interessante para poder trabalhar. Ângelo, eu acho que terminei a minha demonstração, pronto, e a apresentação. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Rui. Pronto, conforme disse inicialmente, o objetivo desta apresentação era de compor, de certa forma, o software, dar-vos aqui uma camada extra de informação, assumindo que vocês já tinham até explorado o software. Nós subtilmente, além das funcionalidades que demonstramos e focamos-nos aqui na apresentação nas novas funcionalidades, nós subtilmente vamos abordando temas que com alguma frequência nos vão colocando, até nomeadamente acerca do entendimento do ano zero, que está aí grande parte das dúvidas e que de certa forma consegue enviesar os resultados que muitas vezes os utilizadores esperam da ferramenta. Ao mesmo tempo que fomos também mostrando a agilidade da construção do estudo de viabilidade e essencialmente de um plano de negócios. Eu, conforme tive a oportunidade de referir no primeiro e-mail, quando vocês solicitaram a demo, nós temos duas versões deste software. Portanto, vocês assistiram à apresentação da versão premium, portanto, tem os 3 planos. A diferença para uma versão profissional é que apenas contém o plano financeiro. Ok? Entendemos nós que numa análise custo-benefício a versão premium poderá estar mais adequada. Em todo o caso, se vocês já tiverem como base a utilização dos vossos próprios templates e muito, essencialmente, procurarem uma ferramenta para melhorar o plano financeiro, sabem que têm uma ferramenta que vos auxilia nesse sentido. Abriríamos aqui espaço para algumas questões que desejassem colocar, aproveitando também este tempo até fazer 1 hora da sessão, que é o tempo máximo desejável. Em todo o caso, não havendo também questões, não tem problema, poderão reencaminhar mais tarde um e-mail que rapidamente darei feedback às vossas questões ou dúvidas que tenham. Pronto. Guardamos então potenciais questões para o e-mail, se assim desejarem. Resta-me agradecer a vossa presença, também a tua apresentação, Rui. Obrigado. E conforme disse, caso tenham necessidade, entrem em contacto e solicitem o link deste vídeo, de forma a poderem assistir novamente sempre que desejarem. Ok? Mais uma vez, muito boa tarde e obrigado pela vossa atenção. Obrigado a todos. Boa tarde. Deus.